Olá, hoje nós vamos esclarecer sobre o uso das palavras inclusive, exclusive e exclusivo. É interessante notar que nós, quando falamos, nós empregamos certas palavras o tempo todo nas nossas falas, nos nossos discursos. E nem nos damos conta de que essas palavras são repetidas vezes usadas e de forma sem um sentido propriamente dito dentro de um contexto. Mas assim, a gente acaba elegendo um vocabulário, uma palavra que faz parte do nosso dia a dia o tempo todo. E é uma forma natural, né? Isso acontece com todos nós. Mas também não deixa de ser um vício de linguagem. Você usa aquela palavra sem saber ao certo a sua definição e se o emprego está sendo colocada de maneira correta. Então, nós vamos ver hoje o seu uso, a sua definição, né, com as suas várias possibilidades. Então, veja bem, nas situações cotidianas, né, principalmente na oralidade, não tem assim, eu não vejo um impacto, uma consequência tão desastrosa assim. Mas quando você vai para a escrita, o leitor ele está mais atento àquele conteúdo. Mesmo porque uma leitura atenta é justamente isso, para que nós possamos aprender com aquela escrita. Então, de fato, quando nós lemos, nós prestamos mais atenção. E ao prestar atenção, nós podemos, sem dúvida nenhuma, como leitor, deparar com certos textos ou monótonos, porque naquele texto tem muita repetição, e isso acaba trazendo uma falta de dinamismo para o texto, acarretando inclusive a falta de interesse na continuidade da leitura. Então, é por isso que nós vamos tratar dessas palavras hoje. Então, retomando o uso da palavra inclusive nas nossas falas, na oralidade, no discurso, vejamos um exemplo, né? Você está falando com alguém e você diz o seguinte: puxa vida, naquela ocasião você duvidou do que eu tinha dito. Inclusive, eu percebi a sua reação. Esse é um exemplo. Ou num bate-papo, alguém está contando alguma coisa para você e você diz: sério? Inclusive, eu tenho que te falar uma coisa. Você perceba que esta palavra, inclusive, ela não se encaixa, na verdade, dentro da definição própria. Porque inclusive significa incluir. E nós estamos, na verdade, usando como sinônimos de inclusive, de até, além disso. Então é interessante fazer essa observação. Durante as nossas falas, prestar atenção de como nós estamos usando esta palavra. E a regra, conforme a gramática de Carlos Nogueira, da gramática, esqueci o nome, está até ali, da gramática Summa Gramatical. Ele recomenda que, ao fazer uso da palavra inclusive, você permuta ou troca pela palavra exclusive, que é a exclusão. Então, vamos para um exemplo, né? Até o professor deu risada. Eu posso colocar inclusive aí, será? Vamos ver. Inclusive, o professor deu risada. Mas, se eu permutar, trocar por exclusive, será que dá certo? Vamos ver. Todos deram risada, exclusive o professor. Então, aí cabe. Então, eu posso usar nesse texto, seja na oralidade, na escrita, a palavra inclusive. Porque aí sim eu estou usando a definição de inclusive como incluir. Vamos para um outro exemplo. É de comum acordo que todos assinem o contrato
inclusive os cônjuges. E aí, será que eu posso usar a palavra inclusive? Vamos permutar, vamos trocar por exclusive. Exclusive os cônjuges. Então, eu posso usar a palavra inclusive. Ou substituir por até. É de comum acordo que todos assinem o contrato até os cônjuges, né? Então, não teria problema nenhum aí. Tanto faz usar a palavra inclusive, como também a palavra até. Uma outra frase: o seu produto chegará dentro de poucos dias. Inclusive, as próximas encomendas serão despachadas com uma outra transportadora. E neste caso, será que eu posso usar a palavra inclusive? Ela está incluindo? Se eu substituir essa palavra pela exclusive, será que dá certo? Vamos pensar. O seu produto chegará dentro de poucos dias. Qual é o sentido que eu estou dando aí para inclusive? Eu não estou incluindo nada aí. Eu quero dizer, nesse caso, que, aliás, as próximas encomendas serão despachadas com uma outra transportadora. Então, não tem sentido de inclusão. Então, aqui nesse caso, eu não deverei usar a palavra inclusive. Olha só que interessante esse texto que eu criei para ilustrar bem essas definições e o uso da palavra inclusive. O dia amanheceu chuvoso. Inclusive, lembrei-me de que teria que enfrentar o caminho a pé até chegar no trabalho. Ainda que fosse perto da minha casa, causaria um certo desconforto. Inclusive, o guarda-chuva não resistiria a tanta água. Veja nesse texto que em nenhum momento o sentido é de inclusão. Eu usei a palavra inclusive pensando que seria sinônimo de outros elementos, né? Então, dentro desse contexto, também não cabe. Revendo, o dia amanheceu chuvoso. Eu quero dizer que até lembrei de que teria de enfrentar o caminho a pé até chegar ao trabalho. Ainda que fosse perto da minha casa, causaria um certo desconforto. Inclusive, o guarda-chuva não resistiria a tanta água. Eu não quero dizer aí que eu estou incluindo o guarda-chuva. Na verdade, estou dizendo que, aliás, o guarda-chuva não resistiria a tanta água. É um outro elemento, é um outro sentido, né? E, de novo, devemos prestar atenção todas as vezes que usar a palavra inclusive. Inclusive é incluir. É como eu disse lá no começo, a gente acaba elegendo essas palavras como sinônimos de outras. Agora eu quero passar um texto. Imagine que você tenha que fazer um resumo, um sumário, para o diretor de uma empresa, né, sobre um evento que está acontecendo sobre segurança. Ou também sobre esse mesmo evento, você tem que fazer um resumo para colocar no jornal interno da empresa. Vamos ver como ficaria com a palavra inclusive. Todos os funcionários da empresa estavam na palestra, inclusive os diretores de cada área. Tá certo até aí? Eu acho que tá, né? Acho não, tenho certeza. Por quê? Eu estou incluindo, é o sentido de inclusão, né? Até, mas no sentido de incluir. O tema abordado sobre segurança teve como objetivo a conscientização da avaliação ergonômica, o uso dos equipamentos e, inclusive, o manuseio dos produtos químicos. Tá certo? A palavra colocada aí como inclusive está. Porque eu estou incluindo, né, além do manuseio dos produtos químicos. Tudo certo. Até esse momento das frases já usei 2 vezes a palavra inclusive. Ficou claro que a segurança é para todos, inclusive
Olha a palavra inclusive novamente. Para o pessoal da área administrativa que via esse tema relacionado somente aos que trabalham na fábrica. Veja bem, essa última linha, esse último parágrafo, a palavra inclusive também está corretíssima, né, dentro desse contexto. Por quê? Porque tem o sentido de incluir. E também, se você fizer a permuta, a substituição pelo exclusive, também vai dar certo, né? Fazendo alguns arranjos dentro do texto. Muito bem, o que eu quero abordar aqui também é o seguinte: as palavras, inclusive, foram colocadas de forma correta. O que eu quero dizer também é que a palavra, inclusive, apesar de estar colocadas corretamente dentro desse texto escrito, essas repetições, elas revelaram um texto monótono. O leitor que está atento a esta leitura, ele vai ficar cansado, né? Tornou-se um texto cansativo, monótono, sem atração nenhuma, não foi um texto atrativo, o que dificulta, inclusive, a retenção das informações e também o abandono do leitor por esta leitura. Então, colocar as palavras corretas no texto não é o suficiente. Essas repetições devem e podem ser substituídas por sinônimos. Então, vamos rever o texto novamente. Todos os funcionários da empresa estavam na palestra. Eu posso até usar aqui a primeira vez, inclusive os diretores de cada área. Muito bem. O tema abordado sobre segurança teve como objetivo a conscientização da avaliação ergonômica, uso dos equipamentos, além, não preciso usar a palavra inclusive novamente, além do manuseio dos produtos químicos. Ficou claro que a segurança é para todos, e inclusive, não, né? Até mesmo para o pessoal da área administrativa. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção também. Não é somente reconhecermos e sabermos sobre a definição das palavras, mas tomar cuidado ao usá-las, principalmente na escrita. Antes de continuarmos sobre o esclarecimento agora da palavra exclusivo, eu gostaria de dizer o seguinte: eu gostaria de fazer uma observação. Muitos estudiosos, muitos pesquisadores, né, eles têm as suas linhas de pensamento, as suas vertentes. Então, nem sempre eles concordam entre si com vários aspectos daquela pesquisa, daqueles estudos. Então, sempre há controvérsias. No estudo da gramática, também não é diferente. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns gramáticos que dizem assim: olha, o uso da palavra inclusive não deve ser usada no lugar de até mesmo, além disso, né? Como eu esclareci logo no começo. Salvo se for possível substituir por exclusive. Mas existem outros gramáticos que defendem que esta palavra se tornou usual na gramática moderna. Então, na gramática moderna, alguns dizem que sem problema nenhum usar como sinônimos de até, de mesmo, de além disso. Mas fica aí a explanação desse conteúdo para que nós possamos rever os contextos, né, em que nós estamos aplicando esses tipos de palavra. Então, de novo, eu acho, para mim, fica claro, mais claro, que a palavra inclusive deve realmente ser utilizada como um sinônimo de incluir, e não de até mesmo, aliás. Ela tem a sua propriedade, ela tem a sua definição própria. Nós podemos fazer do texto
um texto mais dinâmico, substituindo, quando possível, né, dentro daquelas colocações que eu já fiz, a palavra inclusive por outros elementos. Então, é assim, sempre o bom senso. O importante é que o texto ou a nossa fala, o nosso discurso, não cause confusão e não cause nenhum impacto negativo, certo? Vamos continuar então. Então, a palavra exclusivo, ela vai ter a função de qualificar. Exemplo: nota baixa é fator exclusivo. Então, se você tirar nota baixa, você está fora. Mas também a palavra exclusivo significa pertencer a alguém, né, por direito ou privilégio. Por exemplo, esta vaga é exclusiva aos idosos, pertence aos idosos, certo? O congresso deste ano é exclusivo aos membros. Esta é uma outra possibilidade. E, de novo, devemos prestar atenção na construção dessas frases, o que realmente nós queremos dizer, principalmente na escrita, tomando cuidado e evitando as repetições desnecessárias se nós temos outros elementos que nós podemos substituir. Então, o conteúdo de hoje, a proposta foi essa, de esclarecer quanto ao uso da palavra inclusive, o que ela realmente significa, quais são as possibilidades de uso e, de novo, devemos prestar atenção na construção dessas frases, o que realmente nós queremos dizer, principalmente na escrita. Por hoje é só. Até mais.